Olá, queridos irmãos. Vou contar uma história para vocês, lendo a história e ao mesmo tempo fazendo alguns comentários. Essa história está no livro Último Cetium. O Dr. Inácio Ferreira está narrando essa história de um acontecimento com um médium que já havia na existência anterior tido toda a oportunidade de trabalhar mediunicamente, já que tinha uma avó médium, o pai médium, e que possuía um centro espírita, onde ele era convidado sempre a ajudar, e ele não correspondeu ao trabalho que ele teve na oportunidade mediunicamente de exercitar na existência passada. Ele está no mundo espiritual hoje, se preparando para uma nova existência. E ele gostaria de ter a mesma oportunidade que ele teve na existência anterior, porque ele quer, de alguma forma, fazer com que aquele compromisso que ele poderia ter aproveitado no pretérito, ele possa aproveitar na nova existência, certo? Então eu vou ler, e se tiver algum comentário a ser feito, eu o farei. Mas a lição é maravilhosa, e vindo o Dr. Inácio Ferreira numa psicografia do Bacelli, nós só temos que agradecer a Jesus, o grande mestre, amado e amigo, né? Estou com uma gatinha aqui, é só eu falando do Dr. Inácio Ferreira, eles começam a aparecer. É impressionante. A Paçoca é uma gatinha que nós temos aqui em casa, a gente tem várias gatinhas. E ela já apareceu. É só eu pegar alguma coisa do Dr. Inácio, parece impressionante. Parece que ele já manda os gatos aqui, já está tudo em volta aqui de mim. Impressionante, é um negócio maravilhoso. Bom, Eustáquio então chega na consulta com o Dr. Inácio Ferreira. Ele já está lá sentado e está recebendo as orientações do Dr. Inácio e transmitindo o que ele pensa a respeito dessa existência na possibilidade de médium. Bom, aconselho você, Eustáquio, prosseguiu o Dr. Inácio, a conversar com a sua família, que de mais de perto são aqueles que se interessam pela sua felicidade. Dialogue com sua avó e com seu pai. Foram eles, doutor, que me pediram que viesse conversar com o senhor. Redarguiu esperançoso de que eu lhe apresentasse uma nova sugestão. Então, este é o meu parecer definitivo. No entanto, é óbvio que a decisão lhe caberá. É possível até que alguém, principalmente os de sua família, disponha-se a recebê-lo na Terra, em condições quase idênticas à da sua quase frustrante experiência passada. Quase não, doutor. Falou com sinceridade. Para mim só não foi totalmente frustrante, porque seja como for, estive em contato estreito com a doutrina. Certas empreitadas espirituais exigem que estejamos mais bem preparados. Porém, se eu não estava, por que tive as oportunidades que tive, doutor? A sua pergunta é interessante, Eustáquio. Você mesmo não teria uma resposta adequada para ela. O paciente refletiu e explicou. Para que dentro delas eu me capacitasse, doutor? Exatamente, concordei. Você foi ao âmago da questão. Não estamos capacitados para determinada tarefa. Não é obstante a sua execução que para ela nos capacita. É mais ou menos feito médico cirurgião, que se habilita a tal dissecando cadáveres. Cadáveres não podem morrer de novo, não é, doutor? Não. Mas todo médico que se especializa em cirurgia no começo é inábil. Quanto mais cirurgias ele fizer, mais experiência adquirirá. Conheci muitos colegas que, antes de aprender a cortar com acerto, mandaram muita gente para o cemitério. Sem querer, é claro. Posteriormente, no entanto, salvaram muita gente da desencarnação. As coisas são assim. Quando me especializei em psiquiatria, ao atender o primeiro paciente no consultório, não sabia nem por onde começar. Fui eu que quase me deitei no divã. Fora do trabalho, né, doutor? Ninguém se capacita para ele, enfatizou o doutor Inácio. Imagine o aprendizado que teria sido para você caso tivesse se empenhado em se capacitar para as atividades espirituais a serem cumpridas. Não, doutor. Não remexa mais fundo em minha consciência. A minha intenção não é essa, Eustáquio, elucidou o doutor Inácio. Você me fez uma pergunta, não fez?
Então, a rigor, ninguém pode dizer que não estava à altura disso ou daquilo. A rigor, não. No campo do espírito, as oportunidades não surgem para aqueles que não sejam portadores das mínimas condições para aproveitá-las. Quem não as aproveita é porque não quis. Eu poderia ter sido um tarefeiro, sim, sem que na acepção da palavra você fosse um missionário, entendeu? São tantas sutilezas, às vezes, Eustáquio. Nós nos vigiamos no atacado, mas não nos vigiamos no varejo. E é no varejo que nos comprometemos. O mundo espiritual está repleto de gente que vigiou portas e janelas, mas o ladrão chegou pelo telhado. Coincidentemente, cumprimentei sorrindo. Isto também está no Evangelho, nas anotações de Mateus no capítulo 24, versículo 43. Se o pai de família soubesse a hora que o ladrão viria, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. De fato, não posso desculpar-me alegando falta de capacidade, não é? Sob a pena de maior peso na consciência, não convém redarguir. Assuma de vez os seus equívocos e não perca mais tempo, meu irmão. Temos aqui excelentes escolas que nos auxiliam no cultivo de certas virtudes. Matricule-se numa delas e seja o que Deus quiser. Capacitar-me antes, mesmo assim compenetre-se de que as aulas não são exclusivamente teóricas. A vida continua e os problemas também. Portanto, meu caro, procure um trabalho voluntário. Ofereça-se para ele. Não espere ser chamado com insistência para não se pôr ao risco de se sentir muito importante. Ninguém é assim tão importante que não possa ser substituído. Depois de Deus, para nós, seres humanos, o espírito que podemos dizer que seja único é Jesus Cristo. Espírito superior já não tem nome e, por conta disso, não pode tomar o lugar do outro, sem que sequer seja notada a troca. Curioso o mundo espiritual. Eustáquio, aqui também nós temos aqueles que nos pisam no calo de estimação. A vida no mundo espiritual não é uma vida sem desafios e sem problemas. Eis-nos aqui conversando como dois homens, e não como dois espíritos que já deixaram as carcaças na terra. A diferença é mínima, para nós quase imperceptível. Eu diria para quem conhece o espiritismo, como conhecemos. Eu sei da existência dele, doutor. Sinceramente, não posso dizer que o conheça. Que seja, falei porém, só de saber da existência, embora superficialmente do conteúdo filosófico da doutrina. Já se nos altera a perspectiva mental em relação a tudo. Quem no espiritismo acorda, nele não cochila mais. Sofrerá insônia para sempre. O paciente, antes algo taciturno, soltou-se um pouco mais e conseguiu sorrir. A minha avó e meu pai tinham razão. Eu estava mesmo precisando conversar com uma pessoa igual ao senhor. Veja bem, o senhor não tirou as minhas culpas e nem vai poder interferir em favor do que eu aqui cheguei reivindicando. Contudo, fez-me enxergar um montão de coisas e está me convencendo de que, como dizia, é verdade, prepare-se melhor. Como eu mesmo, meu filho, pretendo me preparar mais bem, aproveitar a oportunidade que o renascimento no mundo nos enseja. Está escrito no livro O Nosso Lar. Já o li, doutor. Então vamos lá, no capítulo 47, intitulado A Volta de Laura, que a reencarnação é sempre uma tentativa de magna importância. Tentativa, observou Eustáquio. Infelizmente, porém, muitos de nós falhamos em seu aproveito, e então regressamos ao mundo espiritual quase nas mesmas condições. É claro que, na minha concepção, existência absolutamente nula não existe, pois quem erra pelo menos aprende a não errar mais, ou não errar tanto. Nenhuma experiência nos é completamente inútil. Louvado seja Deus, meu irmão. Perdi uma chance de ouro, lamentou-me, mais uma vez, Eustáquio. A compreensão disso já se traduz por importante progresso, porque não é somente o corpo que desenvolve anticorpos
contra os agentes agressores. A mente, que em essência é o espírito, carece igualmente de desenvolver anticorpos espirituais contra os antígenos do mal, em qualquer uma de suas manifestações. O egoísmo, a vaidade, a ambição, o orgulho, a preguiça, a indisciplina, enfim, todos os vícios, conforme nos diz o Evangelho segundo o Espiritismo, são monstros que nos sugam o mais puro sangue. O mal é o vírus das trevas, o bem é a vacina da luz, que contra o mal nos imuniza. Então, não sou um fracassado, digamos, Eustáquio, que você ainda não é vitorioso. Irmão José, venerável benfeitor que todos amamos e respeitamos, costuma nos dizer que a luta do espírito não termina sem vitória. Com consoladoras palavras, doutor, consoladoras e esclarecedoras porque exprime a mais pura realidade. Não fomos feitos para permanecermos estirados no chão. André Luiz, no prefácio de Nosso Lar, escreve admiravelmente: uma existência é um ato, um corpo, uma veste, um século, um dia, um serviço, uma experiência, um triunfo, uma aquisição, uma morte, um sopro renovador. Interrompi-me por instantes e concluí a citação. Quantas existências, quantos corpos, quantos séculos, quantos serviços, quantos triunfos, quantas mortes necessitamos ainda? E o letrado em filosofia religiosa fala de deliberações finais e posições definitivas. Aí por toda parte os cultos em doutrina e os analfabetos do espírito. Quem me dera ter sempre o Senhor por perto para conversarmos. A sua palavra nos levanta o ânimo abatido e nos devolve a coragem perdida. Muito obrigado, doutor Inácio. Meu filho, sou eu quem lhe agradece a oportunidade de dizer a você o que todos os dias eu também preciso ouvir. A consulta estava encerrada e eu precisava ultimar providências, tendo em vista a viagem que eu causava grande expectativa. E aí encerra essa conversa maravilhosa com o Eustáquio. Espírito esse, irmão, se preparando para que cumpra o que não deixou, que deixou de cumprir na existência passada, na oportunidade mediúnica. E ele veio pleitear que caísse novamente numa família de espíritas para que ele pudesse, dentro da doutrina espírita, na sua existência como médium, trabalhar pelo próximo através do amor e da caridade. Muito obrigado, doutor Inácio. O Senhor, nesses 38 anos, tem contribuído muito com todos nós, em especial comigo. Eu te agradeço muito por essa intercessão, por esse amor e por esse carinho que o Senhor tem comigo, da mesma forma que eu tenho para com o Senhor. Que Deus continue nos abençoando do alto, para que possamos continuar, sempre que possível, levando a sua palavra a todos os corações. Que assim seja. Muito obrigado.